Bem, aqui no tópico 2.3, nós falamos aqui sobre a Batalha dos Judeus, que fala da vitória final de Cristo no Armagedon. Nós vimos aqui que não houve a possibilidade de mudar o decreto, porque o decreto dos medos persas não podiam mudar, mas Ramã, depois de ser exaltado ali, melhor dizendo, Ramã havia sido executado e Mardoqueu, depois de ser exaltado, o que ele fez? Ele trouxe uma nova lei, e nessa lei não abolia a primeira, mas o que acontece? Ela trazia condições para que todos aqueles aqueles judeus pudessem lutar e vencer a morte que havia sido decretada para ele. E é exatamente isso que Cristo faz conosco, né? Quer dizer, a lei de Deus que determina que quem cumpre o pecado deve morrer, Cristo não veio para abolir essa lei, mas ele veio para nos purificar do pecado e nos dar plenas condições de vencermos o quê? A morte eterna. É claro que quem quiser continuar vivendo no pecado não pode simplesmente receber a bênção da salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que vivem as leis de Cristo, com toda certeza, eles vencerão a morte, porque Cristo já quebrou os aguilhões da morte quando ele ressuscitou dentre os mortos, né? Agora, indo para o ponto 3, o tópico 3, nós vamos falar então do contexto aqui da festa de Purim e a igreja. No subtópico 3.1, fala sobre a festa que celebra a vitória da vida contra a morte. Enfim, nos dias 13 e 14 do mês de Adar, os judeus então tiveram o seu dia de lutar. E foi grande, irmãos, a luta. E naquela ocasião, na realidade, os judeus tiveram uma grande vitória sobre os seus inimigos, porque eles estiveram muito bem armados e muito bem preparados para aqueles que se levantaram contra eles. Aqui nós temos mostrando quantas pessoas morreram, né? Foram mortos naqueles dias mais de 75 mil só nas províncias. E os judeus lutaram para, na verdade, salvar a sua própria vida, e eles não quiseram nem os despojos ali, né? Nem os bens daqueles inimigos a quem eles executaram. Então, eles entenderam que aquele fato não poderia simplesmente ser esquecido durante a história. Então, Mardoqueu ali, que foi com certeza ali inspirado por Deus para fazer aquele decreto, até porque o livro de Esté é importante por conta desse fato histórico, e esse fato histórico foi narrado de uma forma inspirada. Deus inspirou aos escritores que narraram esse fato histórico, porque nele contém informações importantes para a igreja nos dias de hoje também aprender, e podemos ver Cristo nesses fatos históricos. Então, nós podemos ver que a festa do Pur, que foi tirado um dia de sorte para os judeus serem eliminados, na realidade Deus mudou a sorte. Então Deus transformou o dia da morte, na realidade, em vida. A sentença de morte foi transmitida na sentença de vida, e é isso que eles comemoram no seu Yom Kippur. Enquanto a Páscoa, Deus livrou do cativeiro e também livrou da morte. A Páscoa, na verdade, Deus deu livramento de morte, ali quando passou o anjo da morte para recolher os primogênitos. Aqui, Deus deu também o livramento de morte, também num cativeiro, só que não mais no cativeiro egípcio, no cativeiro medo-persa. Deus aqui, então, deu esse grande livramento. Então, nós também comemoramos o nosso grande livramento da morte, que é exatamente o nosso período de Santa Ceia. Agora, para finalizar, como é a festa, ela é celebrada, né? Essa festa do Purim. É uma festa, na realidade, que fala de muita comunhão e solidariedade, né? Porque quando os judeus ali naquela ocasião, eles venceram aquela guerra, eles depois passaram a comemorar com muita festa, com muito banquete. Então eles faziam banquetes e cada um trazia uma porção diferente de comida. É mais ou menos, para quem congrega aqui comigo na Igreja de Formosa, é mais ou menos o que a gente faz aqui na toda festa de fim de ano, né? Cada família traz ali um prato especial e a gente se confraterniza na virada do ano. E aquelas famílias mais pobres, né, que às vezes não têm condição, eles então participam também da mesma alegria, do mesmo banquete.
E era isso que deveria acontecer na festa de Purim. Eles trocavam presentes também, trocavam alimentos. E as pessoas deveriam ser muito generosas. Não havia nenhum pobre ali que poderia ficar ali de barriga vazia, mas todos tinham que ser convidados a participarem dessas festas, a se alegrarem, né, a comemorarem a vida. Era um momento em que se comemorava a vida, né, que Deus havia trazido novamente para os judeus, em que a raça ela deveria ser exterminada. A raça judaica, a raça dos judeus deveria ser eliminada, mas Deus trouxe novamente vida ao seu povo, porque o seu povo o buscou, o clamou e Deus se tornou presente para eles. Então tem muita coisa linda, muita coisa interessante, meus amados, que a gente pode, inclusive, aplicar para o nosso dia a dia. Se aquele povo que na época viviam nas sombras, eles se alegravam tanto, comemoravam tanto com as grandes bênçãos, os grandes livramentos que Deus lhes dava, imagine nós que vivemos o momento da realidade. Então tem que ser trazido isso para o coração do nosso povo, dos nossos irmãos, que nós como povo de Deus, nós temos que celebrar mesmo, nós temos que festejar, nós temos que comemorar, né? Nós temos que nos reunir mais na presença de Deus, nós temos que ser um povo que devemos comemorar bastante, né, as festas que nós temos durante as nossas reuniões. É claro que nós estamos num momento de pandemia, não está sendo possível realizar isso agora, mas assim que voltar, nós vamos com tudo para as nossas festas, porque isso é bom, meus irmãos. Tem gente que diz, não vou em festa não, porque enquanto tem gente fazendo festa na igreja, tem muita gente no mundo aí passando fome, enfim, vivendo uma situação difícil. Irmão, Jesus disse que os pobres sempre teremos conosco. Sempre os pobres, os miseráveis, as pessoas famintas, sempre vai existir no mundo, sempre vai estar. Isso não deve ser pretexto para a gente poder não se alegrar, para a gente não se reunir e comemorar a nova vida, a nova aliança que tivemos através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, é assim que nós devemos encerrar essa aula e mostrar para os cristãos, olha, nós que estamos na realidade, nós temos que comemorar nossa nova aliança, a nossa vida que conquistamos em Cristo Jesus, a nossa Santa Ceia, essa sim é que deve ser comemorada com alegria, com gozo, com regozijo, sabe? E assim o povo de Deus deve viver diante da presença de Deus. Aí temos a conclusão, temos aqui também o questionário para você fixar as ideias que foram aprendidas durante esse longo estudo e que Deus, meus amados irmãos, possa abençoar cada um de vocês. Me alegro na presença do Senhor e desde já te agradeço pela sua atenção aqui conosco, em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor e boa aula em nome de Jesus.